Bom, senhores, boa noite. A aula de hoje ela já vai ser uma aula gravada anteriormente, então eu vou falar sobre a plotagem de desenho técnico inicialmente, a parte de configuração e plotagem no AutoCAD. Quem estiver fazendo o desenho à mão não vai precisar passar por essa etapa, ok? Mas quem estiver fazendo no AutoCAD é interessante que aprenda isso daqui já para gerar os desenhos em PDF. Bom, então nós temos aqui a folha no ponto que nós chegamos, né? Fizemos o exercício, enquadramos na folha, colocamos todas as cotas, os senhores já editaram essa legenda e aí a gente vai fazer agora a plotagem. A plotagem é nada mais nada menos do que a impressão em um arquivo de PDF, a gente não vai imprimir em um papel, a gente vai imprimir em um arquivo de PDF para que esse arquivo possa ser encaminhado para mim ou encaminhado para um cliente, enfim, né? Que normalmente as pessoas não vão ter necessariamente o software AutoCAD para poder fazer a leitura desse desenho. Então a gente faz a impressão em PDF e a gente pode enviar pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, da forma que achar melhor, tá? Começando aqui então, nós temos a seguinte sequência para poder fazer a plotagem do desenho. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Eu vou colocar para vocês um tutorial que eu fiz na época que a gente estava usando na faculdade o AutoCAD em português. Eu tenho visto que vários alunos têm tido alguma dificuldade porque o AutoCAD está em português. Então eu vou colocar para vocês esse tutorial aqui, tá? Vou colocar para vocês lá no portal. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, ele não tem exatamente essa mesma carinha, vai ser bastante parecido, mas não tem exatamente essa mesma carinha, mas o que vai estar no computador de vocês vai ser bem parecido com isso daqui, ok? Que vai estar lá no tutorial. Então eu vou seguir essa sequência que está no tutorial e a gente vai fazer aqui esse vídeo aula com a plotagem. Então, a primeira coisa que a gente faz é entrar no comando plotagem, que ele pode ser acessado tanto por algum ícone da barra de rápida do AutoCAD, você pode também acessar pela própria barra de comandos, digitando o comando plot. Quem estiver usando em português é só dar o underline PL Enter, ok? E aí a primeira coisa que a gente tem é a parte de configuração das páginas, nós vamos deixar aqui sem nada inicialmente. Depois a gente vai configurar a impressora. A configuração da impressora vai ser sempre essa daqui, ó, dwg to pdf.pc3. Depois a gente vai configurar o tamanho do papel. O tamanho do papel vocês já têm previamente dito no exercício, né? Na maioria deles eu acho que eu pedi folha A4. E aí vocês sempre vão escolher o padrão ISO Full Bleed A4, tá bom? Se eu passar uma folha A3, vocês vão no ISO Full Bleed A3. Esse Full Bleed ele significa que ele não vai comer nenhuma parte da sua margem. Você poderia escolher, por exemplo, um ISO A4. Esse ISO A4 ele apaga determinado tamanho das margens e aí você não consegue fazer ele na escala certinha, tá? Então usem sempre o ISO Full Bleed que ele vai dar certo. Feito isso, vocês têm na sequência aí a área de plotagem, né? Que é o What to Print. E aí vocês têm essas normalmente 4 opções aí nesse What to Print, que é o Display, o Extents, o Limits e o Window. O display ou exibição, para quem tiver em português, ele vai imprimir tudo o que estiver sendo exibido na tela. Então ele vai pegar o seu zoom que você deu e vai imprimir numa escala qualquer tudo que estiver sendo exibido na tela. O Extends, ele imprime tudo que tiver sido feito na área de desenho, independente de estar sendo visto naquele momento na tela ou não. O Limits, ele vai imprimir uma área pré-configurada, que a gente faz essa configuração antes mesmo de começar o desenho, a gente já pode fazer, o comando Limits, que a gente não usou, então a gente não vai usar agora. O que a gente vai usar é o comando janela, que é o Window. Quando você clica, ele vai sumir essa janela, essa janelinha aqui, ó. Pronto, sumiu. Então não tomem susto não, porque faz parte do processo, tá? E aí você vai clicar nos dois cantos da folha, na pontinha mesmo dela, 2 cliques. Quando você dá o segundo clique, ele volta para a tela, tá joia? Se você ficar na dúvida se clicou certinho ou não,
Na sua janela provavelmente vai aparecer aqui um botãozinho com o nomezinho Window, tá bom? No meu ele aparece esse daqui, ó, tá vendo? Ele deixa em cinza o que eu não selecionei e deixa marcado mais escuro o que eu selecionei. Se eu tiver selecionado errado, é só selecionar novamente e fazer a correção. Bom, depois disso, a gente vem para a parte de plot offset, no de vocês, né? O meu a sequência seria o scale, mas no de vocês a sequência é o plot offset, que é o deslocamento de plotagem. Esse deslocamento de plotagem, quando você vai pegar um desenho, por exemplo, e você diz se você quer ele mais para a direita no papel, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo, tá? No nosso caso, como a gente já fez o enquadramento no papel, a gente só vai clicar no Center the Plot. Depois vocês têm aí no de vocês o número de cópias, como a gente vai fazer em PDF, esse número de cópias vai ser 1, e depois a escala de plotagem. Como que vai funcionar essa escala de plotagem? Que é essa daqui, ó. O que que acontece? Você já avisou para o AutoCAD qual o tamanho do papel que você vai usar e qual a seleção do desenho que você vai imprimir, qual é a área de desenho que você vai imprimir. E aí, se você deixar esse Fit to Paper ativo, em português eu acho que ele fica ajustar no papel, se você deixar ele ativo, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir do maior tamanho possível essa área de seleção que você fez para caber nesse papel que você selecionou, ok? E aí nem sempre vai sair uma escala exata. Por exemplo, se eu deixar o Fit to Paper aqui, ele dá uma distorçãozinha e ele vai imprimir na escala de 1 para 10.08. É quase imperceptível, mas está errado. Então o que a gente faz? A gente tira o Fit to Paper e vai configurar que eu quero na escala de 1 para 10, tá bom? Mas isso só vai acontecer fácil assim, 1 para 10, porque na minha escala eu estou com ela numa escala de redução e eu estou com o meu desenho em milímetros. O que isso muda, por exemplo, se eu tiver numa escala de ampliação ou se eu tiver outra unidade de medida? Vamos lá. Observem aqui, ó, que ele só me dá essas duas opções, tá? Ele não tem a opção metro ou centímetro. Então vamos supor que você tenha feito o desenho em centímetro. Então, ao invés de 1 aqui, você vai colocar 10, porque 10 milímetros correspondem a 1 centímetro. É a mesma coisa que você estivesse optando colocando 1 centímetro aqui, tá bom? Então, se você tiver feito o seu desenho em centímetro e quiser imprimir na escala de 1 para 10, você vai colocar 10 para 10, tá bom? Se você tiver feito o seu desenho em metros, o que você vai fazer? 1000 para 10, tá? Então, isso daí é o que vai acontecer, a gente mexe nesse primeiro número dependendo da unidade de medida que você estiver utilizando. No nosso caso, como a gente está usando milímetro mesmo, eu vou manter o 1. Outra coisa que vai acontecer é esse lado de cá. Sempre que você estiver fazendo uma escala de redução, esse número que você vai escrever aqui é o valor de x correspondente da sua escala. Por exemplo, eu quero fazer uma redução na escala de 1 para 50, o meu valor de x então é 50, eu escrevo 50 aqui. Eu quero fazer uma redução no valor de 1 para 2, okay? Uma escala de redução na 1 para 2, o meu valor de x é 2, então aqui eu vou escrever o 2, sempre o valor de x para a escala de redução. E se for escala de ampliação? O que eu vou fazer? O meu valor de x vai ser o denominador de uma fração. O numerador da fração vai ser sempre 1 barra o meu valor de x. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma escala de ampliação de 10 para 1. Então, vai ser 1 barra 10. Ok? Vamos dar outro exemplo. Estou fazendo uma escala de ampliação de 2 para 1. Então, vai ser 1 barra 2. Tá joia? Então, sempre que for escala de ampliação, o meu valor de x lá no fator de escala vai ser o meu denominador aqui no fator de escala na hora de imprimir, tá? Então, no nosso caso aqui, ele está na 1 para 10 e ele fica dessa maneira. Bom, feito isso, o que a gente tem agora? Lá na tela de vocês, pode ser que ela tenha aparecido assim, ó. Então, configuração de página, impressora, tamanho do papel, área de plotagem, deslocamento de plotagem, número de cópias e escala de plotagem. Fizemos tudo isso.
Feito isso, se a sua tela não tem mais nada, você vai clicar aqui nesse botãozinho que ela vai abrir mais um pedacinho da tela com mais algumas coisas que a gente vai usar. Tá joia? No meu aqui ele já vai aparecer o que a gente vai usar, que é esse Plot Style Table, que é o tabelas de estilo de plotagem. Nessa tabela de estilo de plotagem é onde a gente vai efetivamente colocar a configuração de quais as espessuras a gente quer utilizar para cada cor que a gente desenhou no AutoCAD. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui e vou colocar o New. Eu acredito que no de vocês ele também tem essa possibilidade, é depois que você abre que aparece o New. Só que agora, nesse momento, ele não abre essa janelinha não. Ele vai fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem como que acontece. No de vocês, quando vocês entram com a nova tabela de plotagem, ó, escolha o novo, aí ele vai aparecer aqui, ó, um quadrinho que vai te permitir fazer o passo a passo para criar essa tabela. Então você vai selecionar a primeira opção, que é começar do zero. Quem está em inglês, se eu não me engano, é Start from Scratch, essa primeira opção, tá bom? Clica em avançar, ele vai para essa segunda tabela. Nessa segunda tabela, você pode clicar aqui, ó, na tabela de estilo de plotagem, ó, editor de tabela de estilo de plotagem. Você pode clicar aqui, quando você clicar nesse quadradinho, ele vai vir para essa tela aqui, ou muito parecida com essa, que é a que eu vou ensinar vocês a configurar agora, tá bom? Então, esse passo a passo de vocês aqui é diferente. No meu ele já vem direto para essa tela, tá? Então vamos lá. Na coluna da esquerda, você tem lá estilos de plotagem, né? Plot Styles, e tem 255 cores, tá? Dessas 255 cores, a gente usou 3. O amarelo, a cor 2, né, amarela, a cor 7, que é o branco, que no caso aqui ele está preto, mas ele também representa o branco, e a cor 8, que é o cinza. Então, nós vamos configurar todas essas cores, eu posso configurar uma a uma, ou eu posso configurar segurando o Shift, eu posso configurar todas elas, e eu já configuro as outras também, que eu sei que a gente nem vai usar, configuro como preto. A cor de impressão vai ser a cor preta. Então, tudo que está do lado na coluna esquerda é a cor que são as cores que eu estou usando no meu desenho. E tudo que está do lado direito são as cores que eu vou ter na hora da minha impressão. Então, por exemplo, eu posso ter uma linha amarela no meu desenho e eu quero que ela seja impressa em azul, ok? Perfeitamente possível. Mas no nosso caso aqui a gente vai escolher para o amarelo a cor 7, que é o branco, e a cor 8 elas têm que ser impressas em preto, tá bom? Esse shift que eu faço aqui é porque às vezes a gente pega projeto que tem lá 30 cores de configuração. Então a gente seleciona tudo, segura o shift, vem aqui e já coloca que é tudo preto. E aí não precisa ficar fazendo isso uma a uma, ok? Então vamos lá. A cor amarela, então, eu vou configurar a cor de impressão dela e o line weight dela, que é a espessura de linha. Então vamos lá, anotem aí, a gente vai usar para a cor amarela o line weight 0,50, só isso, não precisa ficar salvando toda hora. Para a cor branca, a gente vai usar o line weight 0,25 e para a cor 8 a gente vai usar o line weight 0,10, tá? No de vocês só vão fechar e sair, salvar e fechar, e no meu, quando eu clico aqui, ele vai pedir para eu salvar o nome do estilo de plotagem, tá bom? Bom, e aí ele vai voltar, então, no meu ele já volta direto para cá, no de vocês ele vai vir aqui, ó, e você vai só concluir, ele vai voltar para essa telinha e você vai concluir, ok? Bom, então aqui eu vou selecionar o Desetec 2, que foi o que eu fiz, e aí a gente vai visualizar essa impressão. No canto inferior direito vai ter lá o botãozinho Preview e a gente vai visualizar essa impressão. Esse momento de visualizar a impressão é extremamente importante porque é o momento onde você vai ver se foi tudo impresso na cor que você quer, você vai identificar se as espessuras realmente estão diferentes, se o que é mais largo, ó, tá vendo o amarelo como que ele saiu bem mais largo do que estava branco,
e como que o branco também saiu mais largo do que o que estava em cinza, tá? Então a gente vai fazer essas conferências. A conferência se a margem saiu certinha, maior do lado de cá e com 1 milímetro, 10 milímetros nas outras. Então a gente faz toda essa conferência, verifica se você escreveu tudo direitinho na legenda. Finalizou? É só você fechar. Deixa eu ver que o meu fugiu aqui. É só você fechar e plotar. Se você identificou algum erro, vamos supor que você identificou um erro na sua cota, você vai cancelar, vai sair da plotagem, vai consertar o que você tinha que consertar, ok? Ah, consertei aqui a minha cota. E vai entrar de novo no comando plot. Aí bate aquele desespero, volta para o início da aula? Não, é só você vir aqui, ó, Page Setup e Previews Plot. Ele vai abrir exatamente o que foi a última configuração. Olha lá, a impressora, o papel, o Windows já está selecionado direitinho, a escala, tá bom? Tá tudo certinho. Aí você vem no Preview, confere se o que você tinha encontrado de erro já está certinho, fecha. O meu ele sempre foge daqui. Deixa eu voltar. Fechou, e aí você vem aqui no plotar. Quando você vai em plotar, ele vai te pedir para salvar esse desenho em algum lugar, porque afinal de contas não vai sair papel por impressora nenhuma. Se ele vai salvar um arquivo, ele está te perguntando onde que você quer salvar esse arquivo, tá bom? Então, observem aí onde que vocês estão salvando, qual é o nome do arquivo, para vocês não se perderem depois. Salva, e daí depois vocês vão buscar esse arquivo. Vocês vão buscar esse arquivo para poder enviar ele para mim. E cadê meu arquivo? Aqui. Tá? Ele tá lá. É só enviar o arquivo em PDF, botar lá no portal que está enviado a sua atividade. Tá joia? Bom, queridos, espero que tenha ficado clara a aula, espero que não tenha sido muito cansativa. Estou à disposição dos senhores para tirar as dúvidas, como sempre, tá? E desejo a vocês aí um bom estudo e uma boa semana. Grande abraço.